Sabe direitinho como que o quarto caminho funciona? Levanta a mão para me ver quem sabe direitinho. Bom, vamos ver se vocês realmente sabem como que o quarto caminho funciona. Vamos começar assim. Toxinas, né? Vamos imaginar que isso aqui seja a toxina 60, tá? Então, você bebeu cerveja, tomou bastante cachaça, fumou um cigarrinho, e etc, etc. O campo energético seu está esse emaranhado aqui, ó, tá essa bagunça aqui, tá? Então, essa toxina 60, né? Seu corpo com a toxina 60, tá tão bagunçado, mas tão bagunçado, que se eu colocasse esse desenho que eu fiz aqui em cima desse processo dos chakras aqui, o que iria acontecer? Ia acontecer o seguinte: chakra sexual. Esse ponto do chakra sexual aqui é onde emite a frequência da Kundalini até chegar no frontal, que é o que interessa pra gente. Se a toxina do seu campo está desse jeito, toda bagunçada dessa forma aqui, os nadis, que seriam esses negócios vermelhos que eu pus aqui, tipo veias vermelhas, subindo em espiral, começariam a ficar bagunçados da mesma forma. Os nadis passariam por todo o sistema central da coluna da pessoa e bagunçaria também a frequência vibracional de saúde dela, tá? Então, toxina 60, o camarada está praticamente completamente aberto a entrar no quarto caminho, tá? A toxina 60, o camarada está assim um pezinho mesmo para poder ir embora. O que significa quarto caminho? Significa que você saiu completamente do seu processo de proteção, né? O processo de proteção começa primeiro com você. O seu corpo tem um processo de proteção natural que desde quando você é pequenininho te protege. Por isso que os bebezinhos, quando caem, às vezes do berço, caem brincando, bate no chão, você fala, não morreu. E não morreu, está lá vivo, né? E nem às vezes dá problema de saúde sério. Por quê? Porque esse sistema de proteção do campo energético da criança, por ela estar muito pura, é muito forte. E não tem esse emaranhado de coisas aqui, tá? Esse emaranhado de coisas aqui, eu falei que pode ser por toxinas, cachaça, drogas, cigarro, etc, etc. Mas ele pode também ser pro emocional, né? O campo emocional de uma pessoa fica bagunçado quando ela entra em atritos emocionais. Por exemplo, eu estou ótimo agora, estou na minha linha B, estou com o meu corpo completamente sadio. De repente alguém me irrita e começa a me incomodar, e aí o que acontece? A minha energia começa a embolar, né? Então assim, só para vocês entenderem, ter uma noção aqui mais ou menos como é que funciona isso aqui. Quando você estiver nesse estado aqui, se você chegar lá para o Bilu, para o Cedo, e falar assim, me equilibra, me ajuda, me dá uma mudança aqui, eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada com você. Eles não vão te ajudar. Nós mexemos com energia, tudo bem, mas as pessoas que não têm isso, somos nós que vamos ter que trabalhar com o sistema energético delas e equilibrar. Aí eles deixam. Mas nós, os seres, os ultras, não vão equilibrar. Por quê? Porque isso aqui é falado desde 6 anos atrás, que eu vim falando sobre manter a tolerância, manter o estado emocional equilibrado, manter o corpo equilibrado, evitar determinadas discussões, evitar determinadas brigas, não comer determinadas situações que tem muita toxina, né? Não envenenar o corpo para não produzir isso que vocês estão cansados de saber. Então, se você chegar a esse ponto bagunçado aqui e desequilibrar completamente o seu sistema energético aqui, o que vai acontecer é que você vai ter 24 horas para poder reequilibrar o seu campo emocional antes que a coisa comece a afetar fisicamente a sua história de vida, tá? Então, eu coloquei isso aqui só para vocês entenderem, mas eu vou passar direto para o nosso trabalho aqui, para ir explicando isso aqui. O que acontece muito com o campo energético da gente é que os bloqueios quase todos que temos na nossa vida vai para a região sexual, vai para o chakra sexual. Esse chakra sexual aqui, ele está localizado aqui na base da coluna, aqui nas costas, tá? Ele reflete
num chakra sexual, que a gente chama de chakra sexual secundário, que está aqui embaixo. Esse chakra sexual, quando está bloqueado por questões de irritabilidade, tensão, questões emocionais, ele dá um determinado peso aqui na base da coluna da gente. Nessa região aqui, ele começa a criar um vermelhão. Então ele começa a atuar na região masculina, por exemplo, na próstata. Então ele começa a acumular ali na região da próstata, gerando um determinado peso, ou fazendo a próstata ter um crescimento anormal, né? Na mulher, ele vai fazer o seguinte: ele vai alongar um pouco mais e vai pegar na região dos ovários, né? Os ovários, as mulheres sabem que produzem uma série de hormônios para o corpo. Quando desequilibra ali, o corpo da mulher fica completamente bagunçado, né? Então esse chakra aqui sexual, quando ele começa a criar conflito, irritabilidade, tensão, um certo desgaste aqui, a energia kundalínica passa a subir 15% apenas, ela não vai ser o seu 100%. E esse acúmulo dessa energia nesse chakra sexual começa a dar aquela sensação, sim, de você começar as coisas e parar. Sabe aquela coisa assim, você fala assim: eu vou começar hoje a fazer ginástica, vou estar empolgado, vou levar para frente, aí amanhã você já não tem mais vontade. Ou então você começa um exercício energético, começa a treinar, começa a fazer as coisas e não consegue fazer a continuidade do exercício, ou vai ler um livro, está lendo o livro muito bem, de repente dá uma preguiça, uma moleza, uma sensação de mal-estar e não consegue levar o livro para frente. Tudo que for corte, tudo que você sentir que as suas coisas não estão caminhando, principalmente na vida financeira, está localizado nessa região do chakra sexual, tá? Inclusive, gente, o da casão, as pedrinhas que vocês têm aí, até a da família, né? Se vocês segurarem ela, colocando ela aqui na região da base, ela desbloqueia esse chakra sexual, tá? Por quê? Porque o toma lá da cá, o dourado, essa coisa toda que vocês estão colocando, eles estão começando na raiz. Eles estão começando na raiz de tudo. E a raiz do nosso corpo energético é essa região cá, tá? Então, ela por ter essa vibração de raiz, ela desentope ou tira essas frequências emocionais que estão acumulando aqui, né, na região sexual da pessoa. E aí vocês podem dar um avanço. Por exemplo, assim, estou com energia ruim, pode ser qualquer pedrinha dessas que vocês têm aí, a pequenininha, grande, ou do amigo que pegou. Eu falei: não tem dinheiro para comprar pedrinha nenhuma, não recebi nada. Então eu falo: pega o amigo, põe a mão aqui atrás um pouquinho, seguro alguns minutinhos, essa energia começa a desbloquear esse bloqueio aqui. Porque muitas vezes a gente não tem a noção do porquê que a gente está bloqueando o campo da gente. Põe na lombar? Na lombar. E aí, o que vai acontecer? Essa energia vai retirar esse excesso de frequência que está bloqueando o chakra sexual, né? Na verdade, não era para a gente estar vivendo nada referente a essa parte da Kundalini, né? Porque com o trabalho do Gerson e da Edirce, da Chamadrina, né, era para a gente conseguir levar a energia para a região de cima e ela se transmutar e ativar essa frequência nossa, né? Mas e por que a gente ativa e leva ela todinha para cá e não consegue fazer a frequência ficar nesse nível? Tem um outro fator também, né? A oscilação, por causa da oscilação. Agora, a oscilação é por causa da taquiônica, tá? Taquiônica, que é a carga elétrica do corpo. Quando você está fazendo atividade física, ativando o seu corpo, a taquiônica não deixa essas energias ficarem na região de baixo. Ela vai elevando a frequência. E o que eu tenho percebido é que nós não estamos conseguindo levar para frente esse processo de atividade física, né? A ativação do nosso corpo está ficando muito lenta, porque não estamos fazendo esses exercícios energéticos. E isso o Bilu vai cobrar da gente quando a gente for receber a faixa dos vencedores, tá? Eu vou explicar sobre isso tudo aqui e a faixa dos vencedores também. Então vamos lá. Sexual, umbilical, hepático, esplênico, cardíaco, umeral, laríngeo, frontal e coronário, né? Na verdade são 88 mil chakras, tá? 88 mil chakras. Esses aqui são os chakras que criam algum efeito energético no nosso corpo. Eu vou explicar
todo o funcionamento dos chakras aqui para vocês terem uma noção sobre como lidar. Chakra sexual, ele é a base da Kundalini, da energia primária e a frequência da vida. E é a frequência que te agarra na sexta lâmina ou te eleva para lâminas mais avançadas. É o mesmo básico? Mesmo básico. Sacro. Isso mesmo. Bom, então vamos lá. Sexual, ele produz a energia kundalínica e um determinado desenvolvimento da nossa energia, ele provoca e desequilibra a frequência da sexualidade, né? Ou da homossexualidade, ou da sexta lâmina, etc. Se você tiver um bloqueio por energias astrais, o astral, né? É uma palavra também que confunde muito a cabeça do pessoal do Projeto Portal, eu noto isso. Fala assim, viagem astral, não faça viagem astral porque é energia baixa, não vou falar isso. Entenda que no Projeto Portal, o astral, né, seria aquela frequência vibracional que não eleva, ela fica só num circuito repetitivo, ela não coloca você no padrão mais avançado. Então seria a frequência de quem mexe com determinados elementais e não sabe lidar com esses elementais, não sabe mexer com os elementais. Os pais de santos, 90% deles, se vocês foram pesquisar e ver, são gays, né? Observem bem para você ver, os pais de santos quase todos são gays. Por quê? Porque eles mexem com essa energia astral e criam um determinado bloqueio na frequência sexual deles, e ela começa a afetar a próstata do fulano, e a próstata está relacionada à sexta camada do campo áurico, né? A bipolaridade. Mesma coisa acontece com as mulheres, que vai mexer no ovário delas. Mesmo se você tiver tirado o ovário, ficam os ovários energéticos. E acontece a mesma coisa. Esse bloqueio aqui, quando ele vibra nessa frequência, e o sujeito até desenvolve habilidades mentais com a energia toda acumulada na região sexual, né? Só que ele vai conseguir captar só o mundo astral. Só para vocês entenderem, terceira dimensão, altura, largura e profundidade. Mundo espiritual ou astral, que a gente fala, subdimensão da terceira dimensão. Então, o mundo espiritual está dentro da terceira dimensão, numa subdimensão. Por isso que os seres falam, você morreu, você não atingiu o seu objetivo, né? E lá na subdimensão da terceira dimensão, que seria o mundo astral, há uma força que empurra tudo de lá para as dimensões superiores. Por isso há o processo da reencarnação. Quem está lá é louco para vir para cá de novo, porque sabe que o processo é a transmutação, é a quarta dimensão. Então, altura, largura e profundidade, tempo, espaço, vibração e aceleração é a quarta dimensão, né? Se eu morro, perco esse corpo, a minha energia abaixa muito e eu não consigo chegar onde eu gostaria, né? Exemplo disso é o seguinte: nós estamos na média 27 ciclos de ondas cerebrais, não é isso? A média nossa é 27 ciclos de ondas cerebrais. Quando eu entro em alfa, eu estou com sono, eu estou mole, eu estou com 9 ciclos por segundo. Se eu ficar com mais sono ainda, eu entro para 7, 6, sono REM, e depois eu entro para o processo da morte, que é abaixo de 0. Então significa que em 0, meu corpo, minhas ondas cerebrais não estão vibrando nada praticamente. Não estão vibrando, não estão acesas. Então aí começa um outro plano, começa uma outra dimensão abaixo da aceleração da terceira dimensão. Estão entendendo, gente, direitinho essa parte? Vocês entenderam? Por isso que os seres pedem para ser mental. Mental significa aceleração, né? Quanto mais acelerado eu estou, mais vibrante eu estou, mais dinâmico eu estou, mais perto da quarta dimensão eu estou. Por quê? A quarta dimensão não é a aceleração. Se a quarta dimensão é a aceleração, então a quarta dimensão movimenta a terceira dimensão. Ela está acima, ela vibra mais, ela é mais agitada, né? Por ela ser mais agitada, o corpo vibracional seu passa a entrar em compatibilidade vibratória com essa energia de lá. Então tudo que é acelerado, evoluído, dinâmico, vai entrando nessa frequência da quarta dimensão. Quando a gente está num processo de depressão, tristeza, frequência baixa, os seres olham para você e falam assim: não vou conversar com você porque você precisa de atingir o meu padrão. Estou falando isso agora. Por quê? Porque você está muito mal, você está entregue, você está abaixando a sua energia, você está próximo do processo da subdimensão da terceira dimensão, que é a morte,
Por isso a depressão é a casa da morte. A depressão é a casa da morte porque a depressão te joga abaixo dos 9 ciclos por segundo. E você não tem vontade de fazer nada. Chega a um ponto que a vida não tem mais sentido para você. E aí, quando você não tem mais sentido, você vai querer ir para outro lugar, achando que o outro lugar é melhor do que esse. Só que lá você está mais desacelerado. Então lá, quando você acorda, toma consciência, você começa a perceber que fez uma grande burrice de não ter valorizado a sua vida física, porque lá as coisas são um pouquinho mais lentas do que aqui. Quem morre, por exemplo, por um caso de câncer, por uma situação que tomou os OX3 tudo, tomou todas as coisas, passou a energia, acelerou, vai para um mundo que eles chamam de mundos ascensionados. Por quê? Ele não pode ficar com uma entidade comum nesse mundo espiritual. Porque se ele ficar nesse processo muito baixo lá, ele vai se deprimir muito. Então eles têm uma outra dimensão mais acelerada do que a sua dimensão lá, quase entre a quarta e a terceira, né? Que os dimensionados vão para lá e começam a fazer palestras, estudos, trabalhos e etc. de coisas para poder atingir esse nível, né? Giovanni, por ter morrido por um processo de falta de consciência dele mesmo naquela época, ele está lutando, batalhando bastante lá ainda para atingir o mundo ascensionado. Ele vai conseguir, eu acho que agora, esse final do ano, ele consegue. Mas ele ainda estava vibrando lá naquela situação do porquê da morte dele, né? Batalhou bastante, fez exercício, fez uma série de coisas, porque lá é a mesma coisa que aqui, nesse sentido, né? E então estava quase atingindo, né? E nós, para chegarmos à transmutação, precisamos de estar com a frequência vibrante. A frequência vibrante, ondas cerebrais vibrantes, acelerados, campo sadio, toxina baixa, você começa a se aproximar do processo, como diz o Bilu, da vida clara. Vida clara por quê? Porque a vida da terceira dimensão nossa aqui, ela é muito confusa e embolada. Hoje nós estamos maravilhosos, estamos alegres, estamos contentes. Daí a meia hora a gente começa a sentir raiva, tristeza, porque está devendo, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não atingiu aquilo. Quando você começa a entrar nesse processo de vida clara, que seria assim, eu estou feliz por estar aqui, estou dinâmico porque eu quero realizar, etc, etc, o seu campo vibratório assume um patamar de energia melhor. E é aí que você está coroado para receber a faixa dos vencedores. Entendeu? Então, a faixa dos vencedores, né, o coroamento, por isso que eles falam para não mexer com o chakra coronário, né, porque a faixa dos vencedores e o coroamento é porque a sua energia alcançou um patamar de vibração tão alta e elevada. A Kundalini está morando no chakra frontal, a sua energia está num nível consciencial mais elevado, né, e você está apto para começar a segunda série do processo evolutivo, né? A segunda série do processo evolutivo é quando você recebe já a faixa dos vencedores e as vestes dos vencedores. O que são as vestes dos vencedores? É o seu campo energético acelerado, com todas as condições de harmonia, felicidade, de bem-estar que você fabricou e ajudou o seu próximo, né? Está tudo ali registrado na sua simbologia, e aquilo gera uma veste em volta de você. Então, nós todos temos essas vestes aí. Está o duplo etérico da gente, o campo energético da gente, as vestes dos vencedores. Ela vai materializar no momento certo que vocês estiverem recebendo a faixa, e depois ela desmaterializa, mas ela continua com você. E todo o trabalho especial que você for fazer, você tem esse campo. Então, entendam bem, quando se perde o corpo físico pela morte, pelo processo de desgaste do nosso campo, nós perdemos uma roupa. Isso aqui é uma roupa, né? Então, nessa roupa tem outra roupa, que seria o que mantém vocês vivos. Eles chamam de duplo etérico, pode ser chamado de diversas coisas. É uma energia que permeia o corpo todo e que permite vocês estarem movimentando e vivos. Então a gente perde duas roupas, né? Aí tem que voltar para cá para poder produzir isso, ou chegar aos mundos ascensionados, pegar 3% dessa vibração, né? E não é fácil, os 3% dessa vibração, não é fácil, porque ela vai ter que batalhar muito, né? Muito mesmo, para poder atingir o ectoplasma, né? Então, essa frequência vibratória nossa, do nosso campo energético, quando a gente perde esses 3 corpos, a gente bagunça. Por quê? Porque a gente precisa do outro corpo, que seria as vestes, né? Já é um outro patamar de vibração, estamos vibrando mais.
Aí ganhou a faixa dos vencedores, que na verdade é o quê? A faixa seria o nível de consciência que te lembra que você não é mais um humano limitado comum que está aqui na Terra. Porque nós, como humanos limitados comum, fazemos fofoca, brigamos, irritamos, xingamos, falamos mal, não levamos as coisas para frente, reclamamos, achamos que o ser tem que dar tudo nas nossas mãos, e ficamos naquele processo todo que todo mundo já está cansado de saber. Né? Quando recebe essa faixa, você tem que estar num nível diferente. Né? E aí começa uma outra vida. Né? Qual é a outra vida? A outra vida é o seguinte, nós estamos aqui por missão na Terra. Né? Então o Zezinho da esquina, eu sou responsável por ele. Né? Se o sofrimento dele está grande e eu posso ajudar o sofrimento daquele meu amigo, o meu campo começa a ganhar mais créditos. Quanto mais créditos eu tenho, que seriam pontos, o Rio tanto fala, eu vou tirar seus pontos, vou colocar, seria aquilo que você vem acumulando. Quanto mais você tem, mais você expande. Né? E aí vai acontecer um processo, quando você atinge um nível máximo dessa energia, da sua missão, das coisas que você vem fazer, você entra para dentro da pirâmide que será construída baseada na matemática universal. Na matemática universal, a pirâmide necessariamente tem que gerar uma carga elétrica por si só, por existir, e por o tamanho, a vibração, as coordenadas com o universo, com os lugares, com a energia que tem debaixo, né, de tudo. Tem que gerar uma energia taquiônica que quando você joga um pincel ou joga qualquer coisa lá, ele vai e para. Né? Porque ali gerou a frequência neutra pura. E aí o que acontece? Você entra naquele ambiente, junto com a sua parte, um homem ou uma mulher, né? A sua parte oposta, não pode ser dois homens, não pode ser duas mulheres, tem que ser a parte oposta, porque um é a chave do outro, o homem é a chave da mulher, a mulher é a chave do homem. Entra naquela frequência, as polaridades começam a girar em volta de você, a carga das suas células começam a vibrar numa velocidade gigantesca, dali começa, pelo nível consciencial que você tem, gigantesco, começa a haver uma fusão entre a carga elétrica do ambiente, a carga elétrica do seu corpo, o seu processo evolutivo, todas as coisas que você tem, e naquele exato momento há uma fusão desses elementos todos. Né? Quando isso acontece, há um rompimento desses corpos todos e o nascimento de outro. Né? Por quê? Porque o GNA que foi implantado em nós, ele espalha pelo corpo inteiro, no seu corpo inteiro, como uma nova célula. A sua consciência já está bem afinadinha com relação às energias, e ali nasce um novo homem, que seria o ser universal, que seria a transmutação. Isso é a transmutação. E aí, você é dono de você. Você se autoriza ficar aqui, ir embora para as outras dimensões, ficar lá, voltar, né? Fazer o que você quiser. Porque com um nível consciencial alto, com a frequência vibrante, com energia diferente, o Bilu falou, nesse dia você vai perder o seu dia. Né? O que acontece? No seu último dia de vida, como pessoa normal aqui na Terra, né? Na hora que você vai transmutar, aquele dia que você fez isso, ele é anulado. Né? Ele é anulado porque as frequências são tão poderosas que aquele dia é tirado de você, da sua própria existência. Você sabe pela sua memória que você teve, só que há um regresso de um dia antes daquele dia. Então você perde aquele dia e nasce para um outro dia. Por que isso acontece? Porque os pontos de intersecção das dimensões, que são bolhas, né, que se cruzam naquele momento ali, ele tocou em você e você fez parte dele, você sugou tudo que estava ali em volta. Então essa energia é tão poderosa que ela cria tipo uma autoimplosão, né, no momento do nascimento de um Deus. Né? Os deuses nascem dessa forma. Quando isso acontece, o seu padrão vibratório de transmutado entende as leis universais, compreende a cosmoética do universo. Você pode escolher, eu quero ficar aqui 800 anos, como o Asta Sheran quis ficar, alguns outros mais aqui estão. Posso ir para as dimensões paralelas, vou para as dimensões paralelas, ou posso ir lá, voltar cá, como o Deus faz. Né? Esse universo, essa mudança, isso tudo, para nós humanos limitados, é bem confuso, porque dali começa a acontecer coisas que vocês não têm noção e ideia de como que vocês podem coexistir, né, com essas frequências, porque você vai estar vendo você hoje, o passado de você acontecendo,
o futuro de você, de quem você é e toda a história, né? Só que com um nível consciencial mais elevado, com toda essa capacidade mental elevada, você vai ter a percepção de como atuar e ajudar. Primeiro passo, é uma felicidade infinita, segundo o Biru. É uma felicidade infinita. Não há depressão, não há tristeza, não há raiva, não há angústia, não há dor, não há medo, não há nada que possa fazer você se sentir mal, né? Mas você está consciente do processo que está acontecendo aqui à sua volta. Então você entende todo o processo daqueles que não transmutaram, né? E aí você vai ter que seguir as leis universais desses que não conseguiram. O que é permitido para não ser desse? Passar informações. Por quê? Porque passando informações, vocês atingem o nível que eles acham que deveríamos atingir. Então, se você pegou aquele foco, aquela energia, aquela informação e levou ela a sério mesmo na sua vida, aquela informação pode fazer com que você consiga também chegar no processo da transmutação. Está entendendo por que os seres interagem entre a gente, brincam, falam e tal, mas não agem diretamente? Porque o Biru pode muito bem, se ele quiser virar o meu corpo do avesso, sem que isso me mate, ele pode me partir em quantos pedaços ele quiser, ele pode me pôr pequeno, grande, rejuvenescer ou não, isso ele pode fazer, né? Agora, tem que perceber o seguinte: todos nós somos um pontinho de experiência que está acontecendo aqui nesse mundo, né? E essa experiência tem que levar essa frequência toda a atingir um nível mais consciente. Chegando nesse nível mais consciente e alcançando a transmutação, aí a gente começa a ter uma vida plena mesmo, né? Porque o sentido da gente estar aqui nessa terra, observando a vida, observando como que é sofrido o dia a dia, como que a gente tem que passar por situações que a gente acha que ele está bem demais, de repente é tirado da gente o nosso tapetinho lá, a gente cai de cara no chão. É complicado isso aqui, não é? Então o processo é esse. Primeiro passo: desbloquear a energia sexual. Como? Abaixando a toxina, mantendo a toxina baixa, fazendo atividade física, tomando os produtos que os seres passaram, porque o Biru falou que a partir do momento que vocês passem a tomar os produtos do projeto que tem as essências, somado com a atividade física, com a ativação energética das pessoas que trabalham e mexem, ativação do Paulo Parra, ativação de todo do Gerson com relação à chama trina e tudo que tem aí, todo esse processo combinado começa a fazer você subir os níveis conscienciais. A cura gay também. Hã? A cura gay. A cura gay. Esquece a autocura. Você falou. A cura gay. Porque esse processo, nós estamos na frequência feminina. A frequência feminina está atuando no mundo de uma forma intensa. Essa energia sexual que eu falei aqui, assim, está sendo muito exacerbada pela mídia, porque eles entendem, o governo todo entende que se puder deixar todo mundo num processo de desequilíbrio energético, não vai haver transmutação, né? Eles não querem transmutação, querem o transmutado que esteve aqui e está em missão, ele tem o direito de movimentar e mexer a energia do mundo, né? Então isso aí é complicado. Então, atividade física, desintoxicante, alguns chás, o chá de salsa e outros chás aí também ajudam nesse processo, vão deixar esse chakra aqui que impede a energia de fluir. A energia kundalínica, ela tem que passar pelos nadis, que seriam veias do corpo, né, que sobem até o frontal, de uma forma mais sem bloqueios. O chakra umbilical. Esse chakra umbilical, toda vez que você estiver diante da frequência vibracional de outra pessoa, né, você vai estar absorvendo a energia dessa outra pessoa, tá? Então, o chakra umbilical, quando você está de frente para uma determinada pessoa, você vai absorver o campo emocional dela. É por isso que quando tem uma pessoa irritada no ambiente, ou brigando, a maioria entra em ressonância em menos de 5 segundos. Repare para você ver, se alguém começar a brigar, xingar e falar nome feio, em 5 segundos ali você está irritado também, né? Mesmo que você não participe da briga, você vai ficar irritado. Isso acontece pelo chakra umbilical, né? O que fazer para o chakra umbilical ficar protegido? Girar todos os dias 7 vezes no sentido anti-horário o umbilical. 7 vezes no sentido anti-horário ajuda você a se proteger contra determinadas frequências.
Tem determinadas frequências vibratórias que a gente chama de miasma. O que seria um miasma? Seria uma forma de pensamento tão negativa, por repetições mentais que nós temos, que cria uma determinada massa, né? Ela é uma massa escura. Pessoas muito negativas, ou lugares que tem muita gente negativa, gera uma massa, ou lugares que tem doenças, hospitais, etc, etc, gera uma massa de energia, que a gente chama de miasma, que esse miasma entra pelo chakra umbilical da pessoa, e às vezes se aloja num braço, na coluna, num lado do rosto, numa parte do corpo. Quando isso acontece, é normal você fazer assim, sentir uma dor no braço, né? Sentir uma dor no braço, e aí você fala assim, não, eu vou no médico para ver se eu consigo tirar isso. Vai lá, não tem nada. Aí a dor continua. Aí você brinca e fala, tomei um passe ali, assim, melhorei. Às vezes, por que o passe às vezes melhora, nesse caso aí? Porque se o miasma não é tão poderoso assim, a pessoa passou a mão, o miasma saiu de você e foi para a pessoa que passou a mão, né? Então, os médios morrem de doença e adquirem mais doenças porque eles vão acumulando miasmas e miasmas, até o miasma ficar num órgão específico e levar a pessoa embora, né? Então, o certo seria você ensinar a pessoa a girar o chakra no sentido anti-horário e bater a ponta dos dedos na parede e a ponta dos pés. Quando isso acontece, os meridianos da ponta dos dedos dos pés é ativado, eles são ativados. Quando você ativa eles, se você pudesse ver, você fica todo branco, seu campo fica todo branco, né? Aquele branco que a gente chama de aura prata, ativado pelas pontas dos dedos, tira qualquer tipo de miasma, qualquer tipo de energia que possa estar atrapalhando você. Não só nós, qualquer um que você quiser ensinar isso, e até mesmo os planetários, né? Se você ensinar isso para eles, eles modificam o campo energético deles. Aí já dá uma melhora, tá? Uma melhora significativa nesse processo. Então o chakra umbilical absorve as energias e trabalha também com frequência de nível consciencial. Por exemplo, eu saio para o hospital, se eu fizer isso agora, sai tudo? Sai tudo. E esse miasma, quando sai de você, pelo campo prata, ele é dissolvido, ele não passa para um ambiente. Ele é dissolvido, tá? Quanto tempo? É um número? 30 segundos. 30 segundos batendo. Você chuta a barreira? Você bate o pé no chão assim, ó, 30 segundos no chão, lá, bate a ponta do pé, porque fazendo isso, ativando a ponta do pé, ou pegando o limão e passando o pé assim do limão, os meridianos, né, meridianos são veias energéticas. Então, assim, fez isso, ativou a ponta dos pés, ativou o dedo, ativou o campo lá, o chakra umbilical começa a ficar limpo. Isso já dá um bem-estar tremendo em quem tem piriri, né? Diarreia, piriri, você deve tempo de você fazer isso. Pode fazer no vaso que está lá, você está batendo e o trem grudando lá. Então ajuda todo o processo a melhorar. Lembra bem, todas as doenças, gente, ela é por desequilíbrio de alguma região e de chakras e de meridianos. Todas as doenças têm a ver com isso, né? Região sexual, né, bloqueada. O chakra umbilical, ele é responsável também por toda a região, estômago, intestino, fígado baço, pâncreas, toda essa região aí, ele também movimenta. Equilibrando ele com essas bobagens que eu acabei de explicar, modifica. O hepático é um chakra. O hepático é o chakra que acumula todas as toxinas do corpo, né? Então, por isso que remédio de dor de cabeça, tudo que a gente toma, come, vai para a região do fígado. Ele bloqueado, né, que eu fiz esse bloqueio aqui assim, ele começa a gerar uma energia de cima para baixo, né, quase encontrando o chakra sexual. Ele gera uma energia que vai para essa região aqui assim, do sexual, e aí ajuda a bloquear. E o chakra hepático, ele é responsável pelas experiências fora do corpo conscientemente. O chakra hepático e o chakra esplênico, né? Que a gente chama de chakra do baço, fígado e baço. O chakra, esse chakra hepático, quando bloqueado, ele vai para a região do chakra esplênico e gera uma energia em volta do chakra que bloqueia ele, que vocês terem consciência com relação
as experiências fora do corpo ou as experiências dentro do corpo também, né? A experiência de conversar com os outros. Se tiver bloqueado o chakra hepático, ele passa para o esplênico, e o esplênico você não vai conseguir. Não, eu só queria falar o seguinte: esse desenho, da maneira que está aí, você está vendo a pessoa de costas, né? Eu pus de costas. Porque eu quis colocar assim, porque senão eu ia me confundir, né? Mas é isso mesmo. Bom, então assim, lembra bem, faz conta que eu estou de costas aqui e estou passando. É porque na hora que eu estava desenhando, eu estava pensando exatamente nisso. Estava pensando em falar dessa região toda, né? Bom, então esse chakra aqui vai bloquear esse chakra. Aí vocês não vão ter experiência nenhuma, né? Quando estão desbloqueados, vocês começam a ter experiência, que é aquilo que o Biru ensinou em Brasília uma vez sobre o éter. Vibrar na frequência do éter, aprender a lidar com a frequência do éter. O Biru falou: vocês têm um manancial de energia na casa de vocês, que vocês poderiam estar vivendo experiências maravilhosas, vibrando em frequências super bacanas, e não fazem porque não entendem o processo, não sabem como entrar no momento exato para poder ter a captação do éter e o éter ativar vocês em vidas. Segundo o Biru, o Chico Xavier conseguia fazer isso. O Chico Xavier tanto via o mundo espiritual quanto via o mundo energético acelerado. Então o Biru citou o Chico Xavier, enalteceu ele, tá, gente? Deixa bem claro isso. Enalteceu ele, falou que era um grande ser e que é um ser que está os mundos ascensionados para transmutar. É o único que já chegou lá pronto para transmutar, né? Por quê? Porque esse chakra aqui, esplênico, gera também nobreza, né? Então, o que é nobreza, né? Como que a gente pode atingir a frequência de nobreza? Quando você tem uma noção de se colocar no lugar do seu próximo, né? Eu penso que se eu der um soco na cabeça do Gerson, isso vai incomodar. Se fizesse comigo, eu ia gostar. Quando você faz isso, pensa dessa forma, você está tendo um gesto de nobreza. Por quê? Porque você está tomando consciência do que o outro sentiria se você fizesse isso, né? E quando se faz isso muitas vezes, começa a ter um nível consciencial que o Chico tinha, né? O Chico Xavier se punha no lugar de todos, observava, achava uma besteira se o outro fosse falar mal dele, não estava nem aí, porque a consciência dele não ia se rebaixar, né? E aí ele conseguia ter um nível melhor, né? Quando não temos nobreza, a primeira coisa que a gente faz é falar mal do próximo. Porque falar mal do próximo é gostoso, é bom, né? Falar mal do Gerson, do Erasmino, estou doido para sair daqui para fofocar as coisas do Erasmino, falar mal do Erasmino, porque não tem nobreza. Então, esse chakra aqui, quando se gera essa frequência de bloqueio hepático para esse aqui, a frequência vibracional começa a colocar o indivíduo completamente embrutecido. Então ele não consegue ter um desbloqueio. Como que se faz isso para desbloquear? Girando o chakra umbilical, o cardíaco e o laríngeo, ou fazendo o banho alquímico, né? O banho alquímico que vocês já sabem fazer, ele desbloqueia a frequência desse chakra. Por isso os seres pedem para se manter num contato mais do que 40 minutos, para se fazer um contato mais de 40 minutos com os seres, vocês precisam de fazer o banho alquímico. A origem de fazer o banho alquímico, porque são pontos mágicos do corpo da gente, que acelera a frequência vibracional e permite com que você atinja a frequência de nobreza. Sentido e quantas vezes gera esses três chakras? O certo seria assim, o certo mesmo, seria fazer um banho de 7 minutos de 30 segundos cada chakra. Por exemplo, pego o perfume, passo na minha mão direita, passo no umbilical, no laríngeo e no frontal. 7 vezes? Escuta bem, passo o perfume na mão, umbilical, laríngeo e frontal, ponto de 1 a 30, ligo o chuveiro, entro debaixo do chuveiro, ponto de 1 a 30, saio do chuveiro, desligo o chuveiro, passo o perfume na minha mão, giro o chakra de novo, umbilical, laríngeo e frontal, e faço isso 7 vezes. Passa o perfume, gira, tanto faz. É só passar, não precisa de quantas vezes, não, só passar. Falei gira que é mais fácil. Entendeu? 7 vezes. O que acontece?
Quando se faz, isso aqui é para contatos especiais que eu estou ensinando, tá? Para frequência ficar legal, vocês atingirem um nível bacana, não está muito legal, porque o certo fazer todos os dias é aquele banho de 2 vezes, né? Que o Grande já ensinou. Esse aqui é o outro. Esse é para poder, sim, você ficar turbinado mesmo, né? Sua energia chegar lá no máximo. Então o que acontece? Fazendo isso, o seu chakra fica diferente. Então começa a ter uma mudança. Esse chakra aqui passa a ganhar mais informação. Então esse chakra aqui, esse exercício, vai desbloquear o chakra esplênico, tá? O chakra esplênico desbloqueado, você começa a ficar mais solto, mais livre, mais à vontade, mais bacana, mais de bem com a vida. Aquela sensação de mal-estar começa a sair, desde que você, conscientemente sabendo disso tudo, não continue reclamando da vida. Se você continuar alimentando a sua mente com coisas negativas, não adianta você fazer nada com os chakras, porque eles vão voltar ao padrão antigo. Nesse último contato que eu tive aí, o Bilu falou assim, vou, da agora para frente, cobrar de todo mundo se fizer aquilo que me pediram. Se você pede exercício, informação, e pega a informação do Bilu e joga fora, ele não vai mais falar. Inclusive assim, quando o Bilu chega, né, num contato lá, e fala assim, você fala assim, e aí Bilu, tem alguma coisa para falar? Ele fala assim, não tem nada para falar não, só estou aqui passeando. E fica aquela brincadeira. Por que ele faz aquilo? Isso é um código, né? E esse código que ele está dando é tipo assim, seus bestas, a gente conversou da última vez sobre um tanto de exercício lá, de nível consciencial, de elevação da alma. Deixa eu ver quantos aqui fizeram o que eu falei. 1, 3, 2, 1. Aí ele viu que a média ali foi, né, não levar para frente, ele não vai passar mais informação, não vai passar porque ele não quer que aquilo que Cristo falava, né, não jogue pérola aos porcos. Então ele mesmo jogava essa coisa pra gente, a gente não percebe, não coloca. Então eles falam assim, fez, aí nós vamos ter um contato melhor. Tiveram mais um contato melhor? Beleza. Se ele chegar num ambiente lá e vocês ficarem assim, Bilu, eu te amo, Bilu, eu te adoro, Bilu, não, que saudade de você, Bilu, e começa com aquelas brincadeiras e tal, ele vai naquela vibração sua ali, não vai pra frente a coisa, né? Mas sempre fala assim, não, Bilu, eu treinei aquele exercício, fiz aquela coisa, estou fazendo carga elétrica, quero avançar mais, tem algum livro que você possa indicar pra gente, tem alguma coisa legal que podemos fazer pra gente crescer, que eu possa fazer para poder atingir um nível legal, bacana? Aí ele fala, sim, tem esse exercício, sim. Aí o fulano de tá lá de trás vai falar assim, mas e meu cachorro, Bilu? Não é você não, viu, Sérgio? Não tem nada a ver com você não, só um exemplo. Aí ele vira assim, aí ele vai falar assim, se ele vê que está tudo empolgante ali, aí ele continua falando, não, gente, isso depois, deixa eu explicar direitinho aqui para vocês. E no próximo contato, se vocês tiverem feito o que o Bilu falou, ele continuou passando. Já era para a gente estar muito lá na frente, falando sobre o que é bolha, como que a bolha funciona, como entrar na bolha e poder entrar nos mundos paralelos. Os mundos paralelos que existem na casa da gente, que a gente abre um armário e no mundo paralelo tem uma sala onde ficam as essências, né? E elas ficam em compartimentos, e cada vez, e os compartimentos ficam uma luz em volta desses compartimentos. O grupo atingiu um nível, a luz saiu daquele compartimento, então está liberada aquela essência. Passamos de fase, igual joguinho de computador que a gente faz aí. Passou de fase, vão lá, abrem lá e mexem, né? O Sassi muitas vezes não fez isso, abriu o próprio armário da casa dele, entrou nos mundos paralelos, pegou a coisa e trouxe para cá. É assim que acontece. É uma realidade concreta por parte que todos podemos passar e que não tem que ter segredo mais dessas coisas, não. Vocês têm que começar a entender que o mundo que nós estamos mexendo aí com seres assim, é prático, diferente, existe, acontece e todos podem participar, desde que tomem consciência, que coloquem na cabeça que fazendo, correndo atrás, tomando a responsabilidade sobre as coisas vão fluir. Né? Se eu começo um exercício e paro e não levo para frente, e não levo os meus projetos para frente, não vai ter, pode reclamar o tanto que for, que não vai ter avanço, não vai ter frequência. Todos nós aqui, todos os seres que estão aqui, que somos nós, tivemos com Cristo na época dele, todos nós tivemos, abraçamos, beijamos, conversamos, e mesmo assim a gente não se desperta, não abre, entendeu? E por que não abrimos a nossa consciência em relação a isso, né? Porque a nossa consciência está focada muito em coisinhas pequenas, né? Então assim, já que a gente não está
conta realmente de pegar tudo e fazer tudo. Então vamos meter bronca nos exercícios energéticos para a coisa ficar. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui é concreto, é palpável, dá para fazer, dá para mexer, tem exercício para isso, entendeu? Né? Todos os dias somos avaliados, todos os dias. Passamos bastante mal, não conseguimos levar a coisa para frente, a avaliação está ali. Vamos ver como é que o Charles vai lidar com a gripe que ele ficou, ou com a diarreia que ele teve. Né? Conseguiu sair bem? Não conseguiu sair bem? Né? Beleza. Se ele chegar no pontinho ali assim, que está quase morrendo, precisa de uma ajuda a mais, ele dá uma ajuda, mas vai ouvir, vai ouvir. Ó Charles, você é um porcalhão, preguiçoso, estava gordo como um porco e tem que emagrecer para chegar lá. Eles não falam, tipo assim, ô Charlinho, amor, feliz, gostoso. Você atingiu esse nível, não faz mais isso não, filhinho. Aí eu vou lá e fico manhoso e tal. Volta e meia, e faça pronto e acho que você... Não é assim, né? Você vai ficar ali purgando ali no seu fígado, no seu estômago, até você ter aquele clique assim para poder atingir o nível. Todos nós podemos chegar lá, porque todos nós fomos pessoas especiais em épocas antigas. A consciência da gente, quando vai falar dessas coisas, dá um despertar. Vocês estão aí, ouvindo, escutando isso aqui, lá no fundo da alma de vocês falam assim mesmo, posso fazer isso. Então, né, a chave está abrindo. Então, chegando nesse nível do chakra esplênico, a frequência fica diferente. Aí entra o loucão aqui, ó. O cardíaco, né? O cardíaco entra nesse processo aqui, todos nós, porque é o chakra que nós também não sabemos lidar com ele. Ele é a porta desse mundo nosso, da terceira dimensão. A diva não veio para cá, na Terra, para poder aprender a entender a emoção, conhecer a emoção, né? Isso aqui, o chakra cardíaco, é o nosso ponto mágico, é o nosso ponto de poder, é a nossa frequência máxima. E nós não damos a mínima para ele. Pelo contrário, a gente arruma uma parada cardíaca nele. A gente joga uma gordura de porco para dentro e arruma um jeito desse chakra que fica todo arrebentado, né? Isso aqui é o seguinte: manipulação de energia, escola de mistérios, tá, gente? Começa com a escola de mistérios aqui agora. Como manipular a energia na terceira dimensão? O mundo das emoções, né? Terceira dimensão, mundo das emoções. Emoções são emanações, frequências que geram através do sentir com o pensar. Eu sinto, dê um tapa aqui em mim, eu sinto e penso. A junção dá sentimento. Sentimento é pensar e sentir. Juntou as duas palavras, deu sentimento. O sentimento gera emanações. Essas emanações estão localizadas no chakra cardíaco, na região cardíaca. E como somos desde criancinha acostumados a ter emoções desequilibradas, o que todos os dias fazemos é ficar desequilibrados, né? Por exemplo, me chamou de cruzeirense, já me irritou, né? Me irritou, gerou uma frequência em mim, no meu cardíaco, que me desestabilizou, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Girar o chakra cardíaco 7 vezes no sentido anti-horário para poder equilibrar. Pegando as forças emocionais que eu tenho aqui assim, no chakra cardíaco, eu materializo. A emoção, ela materializa no físico, né? Como que eu vou fazer uma linha da vida? Eu penso, né? Eu quero um carro assim, 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 assado. Eu gero a emoção, eu tenho que gerar a emoção, senão ela não vai para o mundo físico, ela não sai através do cardíaco para o mundo físico, né? Então eu gero a emoção, eu me vendo no carro, sentindo, tal. Aí eu gero a emoção e a coisa acontece, a coisa flui, né? A linha da vida principal é essa. Mas o que acontece com a gente? Nós pensamos porcaria 24 horas, brigando, falando, reclamando, falando mal de fulano, geramos energia emocional na gente e o emocional fica birrento. Então ele começa, o Charles não gosta de mim, porque o Charles não tem tempo para mim, porque o Charles é isso, porque o Charles é aquilo, porque o Charles é aquilo, etc. Aí eu vou só gerando emoção e emanações e frequências, e isso vai gerando um desequilíbrio daqui para baixo, geral, né? Então a primeira coisa que temos que fazer é girar o chakra cardíaco, lembrar sempre que estamos materializando energia. Bilu falou, todos nós dimensionais
estamos com 70 ou 90% de força mental ativa. O que você pensar de bobagem, né, e criar emoção, vai materializar. E muitas vezes a gente cria até novelinha mental. Aquelas novelinhas mental. Ah, o Gesso cai na porrada comigo, quebrando a cara do Gesso, o Gesso cai no chão. E a gente vai gerando, né? Essa novelinha mental, ela gera uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento vai atuar em você. Está entendendo, gente? Esse processo é negativo. E aqui é onde nascem os desequilíbrios emocionais que vão gerar as doenças mentais. Tá? As doenças mentais, toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Você fica lá com a mania, eu estou vendo aqui essa canetinha, eu coloco aqui, ou lavo minha mão várias vezes, ou lavo minha pança várias vezes, e aí vai, né? Isso tudo nasce nesse chakra cardíaco aí, e desequilibra eles. Bom, então eu equilibrando esse chakra, né, brincando, soltando, ficando mais ativo, eu simplesmente vou ter o domínio de tudo. Pensa bem, a partir do ano que vem começa a nova missão do Projeto Portal. A nova missão do Projeto Portal somos nós saindo para o mundo, né? Então nós todos vamos sair para o mundo. Como é que é sair para o mundo? Né? Temos que ser criativos, controle emocional total, porque vamos lidar com aquele Zezinho da esquina com aquele barrigão imenso, né, que vai olhar para você, observar assim, você está falando, vai. Ah, o fulano de tal, me prova então, o Zé Banana. Aí você vai olhar e vai começar a te ligar. Se você não tiver um equilíbrio legal mesmo, você voa no Zé Gordura e aí acabou a missão, entendeu? Porque o planetário pesado, denso, né? Esse planetário pesado, denso, vai mexer demais com o cardíaco da gente. Esse aqui vai ser o ponto. Aí, por exemplo, vai pegar vocês para fazer uma palestra, né? Fazer palestra para o pessoal do Projeto Portal, pessoas esclarecidas, etc. É fácil demais. Pega 2.000 pessoas, por exemplo, assim, no Minas Centro, que ninguém conhece nada sobre o assunto e não tenha o domínio de prender as pessoas lá. O que vai acontecer? Você começa a dar palestra, fala, que tem todo dia. Aquele tem chato, um está dormindo, né, o outro está assim, de repente começa um levantando. Aí você começa já a tremer. Aí levanta o outro, aí você começa. Aí você chega lá na frente, começa aquele trem, aí você começa. E aí todo mundo vai embora. Acabou a sua missão. Entendeu? Então esse chakra aqui, ele te dá a segurança para você na hora H, no ponto H, de tocar uma coisa para frente, de ser criativo, de ser isso. E a nossa missão a partir do ano que vem, nós temos que ser criativos. O grupo da Lajinha, com todo mundo, com todas as pessoas, vão ter que ir para lugares afastados, cidadezinhas bem sem sentido, e tentar passar a filosofia do projeto, mas de uma forma que não agrida, e de uma forma também que seja bacana da pessoa ouvir, né? Para isso, temos que saber lidar com o sistema da terceira dimensão, e temos que ser criativos na terceira dimensão. Nós não podemos chegar lá e falar assim, gente, aqui ó, o chakra de vocês está todo desequilibrado, não sei quem começar com um povo leigo, não, né? O que temos que fazer? Vamos lá, conversar com o prefeito antes, ó, nós temos aqui fulano, ciclano, que tem uma série de coisas legais para a gente fazer uma rua do lazer. Topa fazer essa rua de lazer aqui? Você permite que a gente faça prefeito a rua de lazer? Permite. Aí junta a galera toda, um tem uma cama elástica, outro tem não sei o quê, outro tem uma outra coisa, aí a gente faz também com que os órgãos, Senai, etc., grupos que queiram fazer alguma coisa, também vão lá para ajudar. Então teremos o nosso grupo, né, junto com outros grupos, fazendo uma rua de lazer, brincando, fazendo palestra, ensinando os meninos a lidar com energia, ensinando o pessoal lá, assim, ó, você está com a dor de cabeça? Ó, a dor de cabeça funciona assim, você tem um sistema, aí tem um palestrante lá, o palestrante consegue segurar a galerinha lá do negócio, e a gente forma lá, passa a nossa informação. O que acontece? Depois de 10 dias a gente volta lá, um só volta lá, e vê como é que ficou lá, porque se a gente conseguiu agregar todo mundo, a gente criou um núcleo lá, entendeu? Um núcleo assim, não que eles vão participar do Projeto Portal, mas aquele núcleo vai entender sobre energia, sobre frequência, sobre alimentação, né? Sobre armazenar, né? Sobre o que é essa frequência. E entrelado nisso tudo, entrelado nesse processo, a gente, sem o pessoal entender direito, mas passando a informação, vão entender o que é o tomar lá da cá, porque nós vamos para lá passar a ideia da troca, passar a ideia de que não precisa ser pobre, porque a ideia de ser pobre vem de onde? Do governo culto, né? O tomar lá da cá e o mundo
que os seres querem, desse novo mundo, dessa nova moeda, desse novo sistema, é um mundo que vai muito mais além do que essas pedrinhas. Por enquanto, o que ele está fazendo com as pedrinhas da gente? Ele está trabalhando, mudando, criando, gerando a frequência de troca, gerando a frequência para a gente poder movimentar. Mas no futuro, a moeda maior que será o conhecimento, será a forma de poder fazer aquelas pessoas se tocarem, entenderem e regaçarem as mãos. Igual teve, todo mundo despertou, né? Despertou, foi para as ruas, falou, brigou, atingiu. O governo oculto inteligentemente percebeu que o povo estava acontecendo. O que o governo oculto fez? Infiltrou pessoas no meio do grupo para poder fazer a baderna, para gerar violência, para todo mundo ter medo. Aí gerou medo em todo mundo. Aí deu aquela segurada. A ideia do governo oculto é essa, né? Só que nós não vamos fazer isso, não precisamos de chegar para todo mundo fazer passeata, sair gritando, etc. Não. Nós temos que entrar no meio da sociedade e ensinar para ela coisas que vão fazer elas crescerem. Atividade física, uma pessoa, por exemplo assim, o Ronald, né, que entende sobre educação física, né, vai passar noções de educação física. A Stefania vai passar coisas de psicologia, cada um vai passar cultura, e ali vai ensinar determinadas coisas para as pessoas, para elas começarem a acordar. Mas a ideia é chamar a atenção da população com o que a população tem, né? A rua de lazer é uma coisa que eles gostam, vai chamar a atenção, aquela coisa todinha. Então aquele ali vai pegar o povão, e ali a gente tem caminho, e sempre a gente vai ter caminho para poder lidar com esse tipo de coisa. O ano que vem, acabou a nossa mamata, gente. Acabou a nossa experiência só de ir lá atrás do Bilu, conversar com o Bilu, saber a informaçãozinha, voltar para casa. Acabou. Vamos para a população. E teremos o apoio deles. Cada lugar que formos, a nossa presença irá ativar a frequência vibracional de todos que estão no ambiente, gerar a energia do toma lá da cá. Aí, lembre bem, pensa bem, não é um sistema só financeiro não, tá? É um sistema energético. Aonde o toma lá da cá for, a frequência dele vai gerar no ambiente prosperidade. Estão entendendo? Prosperidade. As pedrinhas são para gerar a máquina quântica aí. A máquina quântica nossa. Como é que é? 1 mais 1 igual a 3? 3? É isso mesmo. Então, é para gerar essa máquina quântica em nós. Gerou a máquina quântica, as fases seguintes serão frequência da população, alquimia transmutativa, um tomar lá da cara, a frequência de quem toca, né? Gerar a frequência vibratória de saúde no corpo de cada um, para que aquele seja do ambiente, o catalisador da frequência para poder fazer a população não morrer, né? Um que a gente faz de conta em Santo Antônio do Itambé, lá no norte de Minas, lá nessa parte lá. Tocou gerou a frequência mágica, quântica, na frequência aquele cuida de todos. Então ele dá a volta. E ali a coisa vai. Vamos para outro lugar mais pobre ainda. Esquecido por Deus. Chega lá, ativa, passa informação, cria condições de internet, briga com os governantes que não cuidaram de lá, tira foto, põe na internet, agiliza aquela energia. Pronto, deixamos mais um lugar ativo. O início do Projeto Portal foi ativar bases, né? As outras fases serão ativar pessoas, né? Pessoas de fora, pessoas que somos nós de um lado, os seres do outro, a humanidade no meio. Lembram disso? A aliança é isso, né? Mas para a gente poder chegar a fazer isso, ter ânimo, né? Temos que entender esse processo aqui e começar a fazer. Porque senão o que vai acontecer? Quando começar o trabalho gratificante, mexer com pessoas, vamos ficar desanimados, vamos arrumar desculpa, não vamos querer fazer, vamos falar que não temos tempo, vamos falar que nosso trabalho não deixa, vamos inventar um tanto de desculpa para poder fazer isso. Por exemplo, um amigo meu, né, ele sempre fala, minha vida está ruim, minha energia está ruim, está isso, aquilo, outro, eu não caminho, não faço as coisas, vive reclamando, tá? Eu falei assim, deixa de melhorar isso. Charles, pelo amor de Deus, me passa a informação, me passa como fazer isso, me passa como poder criar esse tipo de coisa. Eu falei assim, beleza, vai ter um curso, assim, assado, um sábado de novato lá no Projeto Portal, para você já iniciar esse processo. Tá lá, passei a informação para ele. Passou o trabalho, passou o grupo, passou tudinho. O que aconteceu? Ele me ligou, Charles, eu não pude ir, cara, não pude ir. Eu falei, mas por quê? Porque tinha uma coisa muito séria. Eu falei, o que foi? Cara, tinha uma peguete. Peguete é mulher. Tinha uma peguete que me chamou para sair, eu tinha que dar a conferida dela lá. Eu falei pro cara, não podia fazer a peguete ir pro domingo, ou pro outro domingo, ou pro outro sábado. Tinha que ser logo naquele dia que você me pediu.
Ah, cara, mas passa os exercícios para mim. Eu falei, não vou passar. Não vou passar por quê? Porque você teve a informação para poder ir, crescer mais, mas você preferiu não ir. Isso acontece muitas vezes com a gente, né? Cada trabalho que a gente vai, cada lugar que a gente vai, cada coisa que a gente mexe, nós somos trabalhados. Pensa bem, vamos entrar aqui, olha esse negócio aqui. Lá no dia que o Urandi foi lá para os mundos paralelos, né? Dos mundos paralelos, o Urandi tinha falado assim, que os seres, os 44 mil, 50 mil que estavam lá, sabiam o nome de todos nós. Sabiam todos os nomes nossos, todos os nomes. Sabiam o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente come escondido e quem mal a gente fala. Sabe? Sabiam que fulano fez mal pro outro, sabiam que fulano fez mal pro outro, sabiam que fulano fez assim. Sabiam que tinha reuniões de grupos pequenos que sentavam para discutir livros, para falar de coisas bacanas, né? Escutaram aqueles que estavam animados em ativar, escutaram aqueles que queriam fazer sacanagem com o outro. Diz que sabiam de tudo mesmo, de um por um, de todos os livros eles sabiam, né? Se eles sabiam de tudo, sabiam de todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, quer saber, gente, lá no fundo da alma da gente, a coisa mais errada que a gente fez, ou que a gente achou que fez, ou que falou, não dá uma vergonha? Então, assim, tem jeito, gente, a gente até falar bobagem, falar besteira, fazer isso, né? Mas produzir, fazer, movimentar, entendeu? Agora é a hora da ação. Esse processo aqui cardíaco, se bem equilibrado, segurando as emoções, você domina as emoções, tá? Então, o domínio das emoções vem desses outros chakras que eu vou falar aqui agora, que é o nível laríngeo, o nucal e o frontal. Eu não coloquei o nucal aqui, não. Como é que chama? O meral. Tá, eu vou falar daqui a pouco do meral. Só vou falar do nível consciencial aqui. Tá faltando no nucal aqui, mas tudo bem. É o seguinte, esses chakras superiores, cardíaco para cima, esses chakras daqui para cima, ó, todos eles atingem determinados hertz de frequência, né? Você pode estar com 27 ciclos por segundo de ondas cerebrais e está vibrando num chakra super bloqueado, né? Com uma frequência bem baixa, um hertz bem baixo de energia. Quando isso acontece, é quando a gente começa a guardar mágoas, irritabilidades, fala negativamente, gera pensamentos negativos. O que acontece? Quando isso gera... Quando o chakra cardíaco gera esses tipos de desequilíbrios energéticos, eu falei do duplo etérico, né? O duplo etérico é o quê? Nós temos um corpo físico, isso aqui. E tem uma cópia desse corpo físico, que é tipo um chiclete que envolve esse corpo físico aqui, tá? Então esse chiclete, ele está abaixo da aura, do campo áurico. Então ele está assim, entre a pele, dentro da pele, e fora um pouquinho da pele. Ele é tipo uma geleia, tipo uma meleca. É ele que junta o plasma, o ectoplasma, né? E segura o espírito no físico, né? A diferença desse corpo aqui para essa porta aqui é nenhuma, né? Assim, em termos físicos. Porque essa porta, essa mesa é uma porta, é uma mesa sem a vibração ativa. O corpo físico é uma vibração densa, ativa, né? Então é encantado. Isso aqui é massa, igual isso aqui, mas movimenta. Se sai todo esse sistema energético desse corpo aqui, esse corpo fica duro, fedendo, como está agora. Estou tão bravo assim, não, estou quase ficando. Mas assim, o que acontece? Esse duplo etérico é que mantém vocês vivos, tá? É ele que, quando acontece um processo de morte espontânea, né, que você de repente caiu do coração, ou teve um acidente grave, rápido, que a vida é cessada instantaneamente. Quando você sai desse corpo, você cai cambaneando, olha para ele, fica angustiado, porque a primeira coisa que vem é a sua família na sua cabeça. A primeira coisa que vem é a sua família. Aí você fica meio pesado, porque fica uma coisa mudando em você, tentando segurar. Porque esse laço, essa energia, ela quer manter você vivo a todo custo. Então aquela coisa ali grudada no corpo que caiu, junto com essa massa que está tentando segurar, ela tenta agregar. Só que não existe mais isso aqui, ó. Isso aqui, numa morte instantânea, cessa imediatamente, apaga.
todos os chakras apagam. Então a rede dos chakras e da subida da Kundalini cessa instantaneamente. Que ele está correndo aqui, fazendo funcionar o duplo etérico. Cessou instantaneamente, pronto, não tem mais, aquele corpo não mexe mais, não vive mais. No trabalho futuro, dos dimensionais, que vão trabalhar na escola de mistério, na frequência do ressuscitamento, tem ativação do ressuscitamento, né? Que é uma coisa de louco, que gera toda essa frequência aí. Mas sequer dominamos as emoções, como vamos dominar esse sistema todo, né? Então o duplo etérico é cortado instantaneamente. E o duplo etérico, que está aqui no corpo, é o que bloqueia esses chakras aqui, de cima. Por quê? O chakra cardíaco gera determinadas emoções, emanações, e esse duplo etérico, na região da frontal, laríngeo, nucal, começa a gerar uma densidade. Então essa geleia que eu falei que envolve o corpo, começa a ficar meio escura, meio densa, né? Então o que acontece? Se isso aqui está muito acelerado, o frontal está muito acelerado, o frontal começa a captar mais luz. Luz que há no ambiente, porque tudo que a gente enxerga são informações de luz. O corpo, o cérebro entende aquela informação, configura junto com todo esse sistema aqui para formar o universo à nossa volta, né? Quando esse chakra começa a acelerar muito, ele começa a movimentar a energia. E aí, essa densidade que a gente chama de tela etérica, né? Tem vários nomes, mas ela é a tela etérica. É a mesma tela que vamos ver também os mundos paralelos, que chama de tela universal. Só que ela vai ampliando. Quando isso acontece, esse chakra aqui, quando fica desse jeito, hiperacelerado, ele começa a captar frequências, universos, energias e etc. de coisa, né? Acontece às vezes que esse chakra, mesmo que você não tendo toda a evolução, não ficando equilibrado, não tendo, de repente você nasceu assim, abre aquela evidência da pessoa. Aí a capacidade mental dessa pessoa de enxergar, perceber, ver as coisas, pode ser, se a família dessa pessoa dê todo o apoio, orientação e entender, a pessoa conseguir atingir um nível consciencial bacana para poder entender que é paranormal. Mas a maioria das vezes vai parar no hospício, né? Por quê? Porque a esquizofrenia, por ser uma doença de criar alucinações, ela é confundida em alguns paranormais e no nível de consciência da população que não tem, né? Estou vendo fantasma, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo os ultras. A pessoa acha, a primeira coisa, que ela está ficando louca, né? Então, só dá para entender uma coisa: desenvolver as habilidades mentais, atingir um nível bacana, você vai enxergar. Só que se você manter o equilíbrio, você não vai ser considerado como um louco, porque você vai saber falar na hora certa, no momento correto, né? Você não vai ficar sabendo, estou vendo sua energia, ou você está assim. Para quem nem entende isso, vai achar que você é louco mesmo, tá? Então esse processo aqui do chakra frontal, acelerado, com equilíbrio emocional, gera nível consciencial. O nível que o pessoal do Projeto Portal estava, porque não está mais, era o nível 9. Né? Lembram? Tinha que atingir o nível 9 para poder, do nível 9 para o nível 12, do nível 12 para o 13, 14, 15, até chegar no nível 19. No nível 19 seria passadas informações sobre a bolha, você estaria na bolha. Do nível 21 para cima, você passaria a ter habilidades mentais, psicocinesia, que é a capacidade de movimentar objeto. Você teria capacidade de lidar com as energias todas. Estão lembrados disso? O nível consciencial elevado aqui, só vai conseguir atingir quando você começar a atingir um nível de equilíbrio emocional. Porque você pode atingir o nível 12, 13, 14, 15, chegar no 19 e paralisar no 19, estacionar no 19. Porque do 19 para cima é muito difícil. Porque aí você vai ter que começar a pensar como o Chico Xavier pensava, né? Começar a engolir determinadas situações que você realmente não pode entrar em conflito, porque senão não tem como você lidar com as frequências maiores. Estão entendendo, gente, esse processo aí? Então, basicamente, o chakra cardíaco cria determinados bloqueios. O chakra humeral, localizado 4 dedos abaixo do pescoço, né? Localizado aqui 4 dedos abaixo do pescoço, entre as omoplatas, esse é o chakra paranormal, né? Esse é o chakra que muitas vezes é ativado
e desenvolve as habilidades mentais como diz, você deita normal e acorda paranormal. Isso já aconteceu com milhares de pessoas, né? Não existe idade, né? Existe dificuldades. Quanto mais passa tempo, mais bloqueios e sistemas de bloqueios criamos no nosso corpo. Mas o chá comeral, ele só vai ser ativo de verdade pela Kundalini. Quando a Kundalini subir e passar por ele, né, ela ativa essas habilidades mentais. Por isso aquela arrastar a nossa coluna, puxar a energia para cima, gera uma energia bacana para poder atingir um nível consciencial mais elevado. O chakra humeral sendo ativado, ele começa a controlar o chakra cardíaco. Então o emocionalismo passa a ficar menor. Entendeu? Né? Então assim, aí volta para aqueles exercícios de ativações nas costas. Né? Mulheres fazendo homens, Kundalini, Gerson fazendo as mulheres, para gerar a energia taquiônica ativa. O que é energia taquiônica ativa? É energia vibracional ativa. Energia vibracional ativa é a energia que você atinge um nível consciencial elevado e manipula as leis universais. Tá? Leis universais, para entender isso aqui. Toda força maior do que você manipula a sua energia. Tá? E a gente dão vários nomes para isso. Dão o nome de egrégora, conjunto de pensamento, pessoas. Por isso que Cristo falou. Como é que é? Quando dois esperem. Não diga com quem andas e quem direi quem tu és. Né? Por quê? Porque a frequência de quem a sua turminha grande, isso acontece com o grupinho de drogado, maconheiro, aquela ola, né, de gente do crack. Você vê que aquela turma, a turma deles, eles só conseguem conversar com aquele povo ali. Conversa com um craquento para você ver se você entende alguma coisa que ele fala. Você não entende. Né? Holopensenos. Hã? Holopensenos. Que? Holopensenos. Mundo do pensamento. Isso. Essa força, essa energia de egrégora, esse conjunto de forças universais estão em todos os cantos à nossa volta. É aí que, se você não tiver aquilo que o Urandir explicou pra gente, que é manter-se firme e não ser influenciável. Né? Não deixar os outros influenciar você. Aí você consegue sair das egrégoras, dos conjuntos de energia. Mas para você não ser influenciado pelas vibrações, pelas falas, pela televisão, a Casa Bahia vendendo a geladeira que fala que é 999, você vai lá, é 1.100 com juros, não sei o quê, passa perto de você. Você não ser influenciado, você tem que estar com essa frequência acelerada. Tem que estar com essa energia acelerada. Tá? E isso tudo aqui, esse conjunto todo de energia, né, é que vai gerar a frequência vibratória de alcançar um nível bacana. Quer saber como é que o nível consciencial de você está? Quer saber de verdade como é que está o nível consciencial? Faz o seguinte, então. Presta atenção no seu dia a dia. Tá? Presta atenção, tenta pegar um dia assim e falar assim, hoje eu vou prestar atenção nesse dia meu. Faz tudo que você faz normalmente e anota. Igual quando o pessoal vai fazer dieta, anota a comida lá, anota o que você está pensando. Se você pensar coisa ruim, falou, brigou, falou fofoca, criticou, gerou uma frequência chata, anota lá quantas vezes você ficou irritado, quantas vezes você brigou, quantas vezes você leu um livro, quantas vezes você não leu, quantas vezes você ficou com ciúmes, quantas vezes você imaginou que você está sendo chifrado. Começa a pensar lá, como que tá? E vai vendo assim, quanto tempo você perde tempo reclamando, falando mal, xingando, enchendo o saco dos E outros. se você não fizer isso, mas só engolir o sapo? Também nível consciencial baixo, né? Porque sapo, primeiro sapo é ruim. O gosto de sapo deve ser terrível. Só gia, né? Gia sapo. Mas bom, voltando aqui, saindo de presta atenção, faça essa avaliação. É uma avaliação bem interessante. Porque aí quando você observar isso, e fizer isso tudo, você vai falar assim, não, eu quero agora melhorar. E quando você começa a querer melhorar, significa que seu nível consciencial está aumentando. Então assim, começou a tomar consciência de querer melhorar, ir para frente, está agindo, fazendo, movimentando, você começa a preocupar com você. Né? Quando você preocupa com você, começa o estado de graça. Né? Estado de graça é neutralidade. Então, eu não estou preocupado com o que fulano, ciclano estão falando de mim, sabe?
Se eu estou, se eu não estou, se eu estou fazendo, se eu não estou fazendo. Então assim, não estou preocupado. E aí meu nível consciencial começa a entrar no estado de graça. O estado de graça, o Bilu falou, entre no estado de graça e você estará conosco todos os dias da sua vida. Estaremos conversando dentro da sua casa, estaremos conversando com você em qualquer canto que você estiver. Estando consciente de você, pensa bem, gente, olha que bacana. Aí entra aquele negócio. Dizem que a maior igreja que existe é o nosso corpo, o maior templo, né? É o nosso corpo. Então, se temos um templo com conexão direta e preocupamos com a gente, começando a trabalhar a gente, a frequência vibratória sua começa a entrar no nível mais avançado. Aí entra o processo de comunhão que eles falam, sabe? E aí entra naquele mundo que chegaremos na frequência geral.